sobre isso que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho, a produção e reestruturação, certo? Bom, a gente já conversou em outros momentos sobre o que precisa ter um bom texto. Você se lembra que a prof conversou isso com vocês? Que um bom texto, ele precisa ter o início, ter meio, ter fim, que a gente tem que pensar na pessoa que vai ler, tudo isso, né? E nessa aula que eu conversei sobre isso com vocês, a prof falou um pouquinho sobre um mapa de ideias, que é uma forma diferente, né? Mas é uma forma que fica muito fácil a gente fazer a questão da paragrafação, a questão de divisão de parágrafos. Porque cada ideia representa um parágrafo. Lembra que cada desenho gerava uma frase e essa frase a gente esticava para virar então o parágrafo do nosso texto. E uma coisa muito importante, gente, que eu vou assim, ó, bater sempre nessa tecla com vocês. O parágrafo não é o espacinho. Aquilo é um espaço. O parágrafo é o pedacinho do texto. Então, o parágrafo é o pedacinho do texto que começa com o espacinho e termina com o ponto final. E ele representa uma ideia do meu texto. E outra coisa importante na nossa produção de texto é que a gente tem que observar alguns elementos. O meu texto tem que ter título, o meu texto tem que ter parágrafo, o meu texto tem que ter pontuação, que nós aprendemos essa semana, então a prof agora vai começar a ficar de olho na pontuação também e várias outras coisas, tá? Isso é só para dar um geral do que precisa ter um bom texto. Agora, ok, escrevi meu texto e coloquei tudo isso que a professora falou, então meu texto tá lindo, maravilhoso, não precisa mais mexer. Será? Será mesmo que depois que a gente escreve o nosso texto de primeira ele já fica lindo, maravilhoso e não precisa mais mexer? A reestruturação, gente, de um texto, o que ela é? É exatamente desse ponto. Quando o meu texto já está todo escrito, certo? Porém, quando outra pessoa vai ler, ela percebe, ou às vezes até eu mesmo, eu percebo que tem algumas coisas aqui que poderia melhorar. E daí a gente conserta aquele texto que já está feito. Esse consertar o texto que já está feito, nós chamamos de reestruturação de texto, certo? E quando que nós devemos fazer? Sempre. Terminou de escrever o texto, colocou o ponto final porque acabou, sempre nós devemos fazer. Por quê? O que acontece? Agora, no início, quando vocês começam a fazer reestruturação, é difícil para fazer. É uma coisa assim um pouquinho mais complicadinha, uma coisa que a gente demora para se acostumar. Porém, depois que nós já estamos acostumados, aí sim, a gente consegue fazer um texto inteiro quase que de primeira. Quando a gente vai corrigir ele, é uma ou outra coisinha só que precisa corrigir, depois não precisa mais. Então, é uma habilidade que a gente adquire, vai adquirindo aos poucos à medida que a gente vai treinando, tá? E outra coisa, gente, que eu quero aproveitar para, já que eu tô falando disso, para que nós possamos escrever bem, é muito importante que vocês treinem a leitura. Quem lê bem, escreve bem. Quem lê pouco, lê mal, escreve mal também. Então, treinem a leitura. Não tô falando de vocês pegar um livro e ler o livro todo. Não, não tô falando disso. Treinar a leitura, gente, é ler o rótulo do shampoo, é ler o jornal, é ler placa, é ler, sabe, aquelas materinhas escritas na televisão. É ler tudo que tu vê pela frente. Leia. Não tô falando um texto, mas leia. Porque isso vai influenciar diretamente na escrita de vocês. E como vocês já estão no terceiro ano, daqui pra frente vai ser trabalhado muito a questão de escrita. Então, você já tem que adquirir esses hábitos, tá? Bom, então vamos lá. Imagina o seguinte, nós fizemos com o mapa de ideias o nosso texto, certo? Observamos a figura, criamos uma frase e esticamos essa frase. Agora meu texto acabou, está pronto? Ok, vamos consertar, vamos observar se tem algo que precisa consertar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler o seu texto. Ler o seu texto não é ler o que você acha que está escrito. Ler o seu texto é ler o que de fato está no papel.
Eu já vi muitos alunos fazerem assim, ó. Vou dar uma palavra, chocolate. Aí ele vai lá e escreve chocolate. E quando a prof pede para ler, ele lê chocolate. Falo, não, lê de novo, chocolate. Não, lê o que tá aqui, sílaba por sílaba para prof. Cholate. Por que que isso acontece? Porque na cabeça dele, ele sabe que o que ele quis dizer era chocolate. Então tá tudo certo, ele consegue identificar. Mas eu que não sei o que passa na cabeça dele, não entendo, porque tá escrito errado. Então, o ler o texto é o primeiro passo, ler o que está escrito. Quando você lê o que está escrito, a primeira coisa que você tem que observar é se você comeu, se você estava com fome e comeu algo. O que seria esse comeu? Se você omitiu, se você tirou, deixou de escrever, o quê? Se você comeu alguma letra na palavra, alguma sílaba na palavra, alguma palavra na sua frase, você escreveu a frase toda e faltou uma palavrinha. Ou então, isso também é bem comum, se você comeu o espaço entre as palavras. A gente sabe que a gente não escreve uma palavra grudadinha na outra, porque isso prejudica a interpretação, prejudica a gente entender. As palavras, elas precisam ter essas pausas, esses espaços, para que facilite a vida de quem está lendo. Então, você também tem que observar se você não comeu esse espaço, tá? Outra coisa que a gente faz quando vai consertar o nosso texto, a gente percebe se não precisa de pontuação. Pontuação, se o meu personagem está fazendo falas, né? Tá fazendo diálogo, se é uma pergunta, se tem ponto de interrogação, se é um sentimento, se tem ponto de exclamação, ou principalmente as pausas. Por quê? Geralmente, quando vocês começam a escrever, vocês fazem um parágrafo assim, ó, de 5 linhas, sem nenhuma pausa para a pessoa parar para respirar. Sabe? Tipo, vocês escrevem assim, blu, 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 e vai embora. E não, o parágrafo ele precisa ter essas pausas. Só que essas pausas têm um lugar certo. E isso a gente só vai perceber na hora que estiver lendo. Então é importante vocês observarem a vírgula e o ponto final, que nós já aprendemos sobre isso essa semana, certo? Outra coisa, observa se o teu texto tem no mínimo 3 parágrafos. O mínimo que um texto pode ter, agora a partir do 3º ano, eu vou cobrar bastante isso de vocês, é 3 parágrafos, que seria um parágrafo de introdução, que é o parágrafo que é o início da minha história, um parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo do meio da minha história, e um parágrafo de conclusão, que é o fim da minha história. Então, no mínimo, ele tem que ter início, meio e fim, 3 parágrafos. Porém, vocês têm que entender que cada ideia é um parágrafo diferente. Então, o meu texto, ele tem que ter no mínimo 3, mas no máximo ele pode ter quantos parágrafos for preciso. Tanto que naquela atividade do mapa de ideias que a prof passou para vocês, o nosso texto tinha 5 parágrafos. Ok, sem problemas, tá? Uma coisa que eu já percebi na escrita de vocês. Quando nós escrevemos tanto frases quanto o que for, mas principalmente textos, nós temos que cuidar da letra maiúscula. Eu observo isso até quando vocês escrevem o nome de vocês nas atividades. É muito comum vocês escreverem o primeiro nome com a letra maiúscula, mas os sobrenomes vocês fazem com letra minúscula, que é a letra pequenininha, fica tudo de um tamanho só. E não, a letra maiúscula, ela deve ser usada sempre no início de frases. Então, começou meu parágrafo, é um início de frase, letra maiúscula, certo? Sempre que for nome de lugar, tô falando Balneário, Itajaí, nome de lugar, Brasil, letra maiúscula. Ou então nome de pessoas ou nome de animais, enfim, sempre que for nomes, também letra maiúscula. Então eu vou dar o exemplo meu nome. Aline, o A é maiúsculo, mas o Bonifácio, o B também é maiúsculo, porque é o meu sobrenome. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, observar a letra maiúscula em nomes, lugares e início de frases, tá? Gente, uma coisa que a prof vai pedir para vocês fazerem. Essas dicas que a prof está falando para vocês, escrevam no caderno de vocês,
certo? Escreve lá, dia tal, aula tal, faz o cabeçalho bonitinho, reestruturação de texto. Faz pontinho ali, que nem a prof botou no slide, e copia. O primeiro passo é ler o seu texto. Bolinha, vai lá, observe se você... Tenham isso no caderno de vocês, para sempre que vocês forem escrever, ter esse guia para vocês se basearem, tá bom? Então, vamos continuar. Outra coisa, estou consertando o meu texto, tá? Se no meu texto se repete muitas vezes a mesma palavra, nós devemos trocá-la por um sinônimo. Prof, o que é um sinônimo? Vamos lá. Sinônimo é uma palavra diferente, mas com o mesmo significado. Por exemplo, a palavra bonita. Um sinônimo é o quê? É uma palavra diferente de bonita, mas que significa a mesma coisa. Então, ó, bonita, linda. É uma palavra diferente, mas é a mesma coisa. Então, se eu estou escrevendo um texto, eu posso botar o quê? A criança, a menina, ela. Tá vendo? Tudo isso eu tô falando da mesma pessoa, mas eu usei palavras diferentes, certo? Outra coisa, se existe concordância entre as palavras e as frases. Isso aqui é para vocês observarem principalmente a questão do verbo da frase. Nós já sabemos o que é verbo, a ação da frase, né? Então, imagina assim, ó. Nós fui... Tá errado? A gente não fala nós fui, tá? Não é coerente, não tem concordância. Nós fomos, certo? Então, essas coisas que vocês têm que observar. Se vocês não escreveram assim, ó, elas jogou nada. Elas jogaram. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Vamos lá, quase acabando. Perceber se as frases têm ligação entre elas e sentido. Eu não posso estar falando aqui, gente, sabe assim, ó. Era um belo dia de primavera, ou enfim, era um belo dia de primavera e o sol estava muito forte. E daí aqui eu tô falando, e a menina caiu porque estava usando o seu guarda-chuva. Tipo assim, não tem, tá, mas ela tava de sol e ela tava de guarda-chuva, ela tinha, por quê? Sabe, não tem muito sentido. Você tem que explicar se isso acontece por causa disso. Ela tem que ter ligação entre as frases, tá? Agora, todo erro, isso é bem importante, todo o erro, toda a observação que vocês notarem no texto de vocês, que precisa ser consertado, vocês vão apagar e escrever de novo? Apaga e escreve de novo? Não faz isso. Sabe por quê? Porque daí, às vezes, você não vai lembrar depois o que você fez de errado. O que você faz? Você faz um risquinho com lápis, como se fosse um rabisco, e escreve pequenininho por cima. Por cima, assim, voando mesmo, não tem problema. Por quê? Agora, no início, vocês vão perceber, isso aqui que eu errei. O certo era esse. Então, isso vai permitir vocês comparar. Então, rabisquem os textos de vocês, não tem problema. E quando chegar no final, que já tiver tudo rabiscado, já olhou tudo que era para consertar, teu texto tá pronto, o que você vai fazer? Você vai passar ele a limpo. Você vai escrever ele novamente. Não é apagar e fazer de novo, deixa ele ali. Você vai escrever em outra folha, você vai escrever ele novamente, agora com todas as correções, certo? Então, isso é uma reestruturação de texto. Prof, mas aí eu vou ter que escrever meu texto 2 vezes. Gente, isso é um processo, só agora no início. Depois, com o tempo, vocês vão aprender a fazer isso já na hora, enquanto vocês estão escrevendo, então não vai precisar mais. Mas agora no início é interessante vocês terem essa comparação, tá? Lembrando, gente, que um texto correto não precisa ser um texto grande. A prof não tá falando de um texto de 30, de 40 linhas. É melhor que vocês escrevam um texto de 20 linhas, de 15 linhas, de 10 linhas que seja mais correto, do que um texto de 40 linhas errado, tá? Então, são alguns cuidados que vocês têm que observar.
Ó, esses pontinhos desse slide aqui eu também depois quero ver copiado no caderno, tá bom? Quando a gente voltar lá pra escola, eu quero ver aqui os pontinhos no caderno de vocês. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Observa lá no slide que tem um texto. A prof vai fazer a leitura, que é para eu ter uma leitura um pouquinho mais rápida. E enquanto a prof tá lendo, vai acompanhando o que está escrito no texto e tenta observar se você nota alguma coisa errada. Se esse texto tá tudo certo ou não, se tem alguma coisa errada nele para consertar, tá bom? Então vamos lá. O texto se chama A Armadilha. Era uma vez 2 irmãos que se chamavam Vitor e Rafael. Eles foram passear as férias no Hotel Fazenda. Certo dia, eles fizeram uma armadilha para pegar passarinhos e ficaram escondidos atrás da árvore, só olhando. Um passarinho veio todo feliz comer o alpiste que estava na armadilha, mas ploft, o coitado ficou preso. Vitor e Rafael colocaram o passarinho em uma gaiola e ele foi ficando triste. Vitor ficou com pena do passarinho e disse para Rafael: "Vamos soltar o passarinho." Rafael respondeu: "Vamos sim, ele está tão triste." E lá se foi o passarinho todo feliz, voando junto com os seus amigos. E os 2 irmãos? A eles arranjaram outras brincadeiras mais interessantes. Ok, teve algum erro? Vocês acharam? Vamos corrigir? Dá uma olhadinha no slide. Ali no texto tá riscadinho, assim, vários sinaizinhos ali de acordo com a legenda. O que estava de errado nesse texto? Faltou no era uma vez o parágrafo. O vez tem um erro de ortografia, tá escrito errado. Vez não tem acento e é com Z. O se chamava, ó, comeu espaço, é se chamavam. Então, tem um espacinho ali no meio. Eles não fizeram o quê? A pontuação, o ponto final ali, Vitor e Rafael, ponto. Tinha que ser final da frase, ponto. Quando começava uma frase nova, eles foram passear. Faltou a letra maiúscula, era início de frase, tinha que ter a letra maiúscula. Para pegar passarinhos. Lembra que eu falei, não é pegar passarinhos, é pegar passarinhos. Então, faltou o R no pegar e o passarinhos é com 2 S's, não é um S só. Então, tem um erro de ortografia. Outro passarinho com erro de ortografia. Mas ploft, o coitado ficou preso. O que faltou ali no ploft? Um ponto, uma pontuação. Podia ser um ponto de exclamação, podia ser um ponto final, podia ser reticências, mas faltou um ponto de pontuação. O coitado, letra maiúscula, certo? Então, assim, observa, gente, que nesse texto tem vários pedaços. Só ali falar novamente, Vitor e Rafael. O Vitor tá com letra maiúscula, porque tava na frente, ok. O Rafael não, tava com letra minúscula. Faltou letra maiúscula. Então, assim, nesse texto tem vários errinhos que, assim, às vezes a gente lê e nem percebe. Mas aí, se a gente terminou de escrever e lê de novo e prestando bastante atenção, a gente consegue perceber. Então, o que acontece? A professora fez a correção de todos esse texto. Quando essa pessoa, esse aluno, enfim, for escrever ele novamente e ele escrever agora corretamente, ele fez a reestruturação do texto, ele consertou e agora sim tá certo, tá?